A pessoa diz assim, não, eu luto pela minha parte, cada um luta pelo seu. Eu estou fazendo o meu corre, como fala a molecada de hoje. Resultado, se todo mundo faz o seu corre, sabe quem fica rico? O grande capitalista. A luta de uma sociedade capitalista é pelo fim da exploração. E esta luta tem 99% das pessoas lutando contra 1%. E esta luta tem que ter perdedor. Se eu tiver que falar em uma palavra qual é a solução de combate ao racismo estrutural, eu falo uma palavra só: revolução. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é um dia muito especial, mais um Entre Linhas. Eu quero começar esse Entre Linhas contando uma pequena história. Eu tinha acabado de entrar no programa de mestrado e estava muito inseguro, muitos receios a respeito daquela nova etapa da minha vida que se iniciava. Eu acredito que o único homem negro, o único jovem negro, né, no programa. E eu entrei em sala de aula. Eu lembro que eu cheguei um pouco atrasado, porque eu trabalhava no escritório de advocacia e as aulas já tinham se iniciado e eu sentei. O professor já havia iniciado a aula. Depois de algum tempo, quando eu tomei consciência, né, do que estava acontecendo ali diante de mim, eu notei que eu estava diante de algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto um professor falar do direito daquela maneira, eu nunca tinha visto uma pessoa com uma argúcia intelectual e ao mesmo tempo uma indignação, falando a respeito das questões do nosso tempo e que envolviam aquilo que até então para mim era algo com a qual eu não tinha possibilidade de me confrontar. Eu estou falando aqui do nosso entrevistado de hoje, que é uma pessoa que tem um papel crucial na minha formação como intelectual, na minha formação como um ser político, de maneira mais ampla, falando agora, mas crucial na minha formação enquanto ser humano. As coisas que escrevo, a forma com que leio o mundo, tem muito da mão desse sujeito que hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui no Entre Linhas. Eu estou falando aqui do meu mestre, do meu amigo, de uma das pessoas mais relevantes da minha vida. Estou falando aqui do professor Alisson Mascaro. Professor Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero apresentá-lo formalmente aqui, né, embora seja um homem nacionalmente conhecido, um dos professores mais destacados do Brasil, principalmente no campo do direito, né, e da filosofia do direito, mas eu quero que todos aqueles que nos assistem tenham a oportunidade de conhecê-lo. O professor Alisson Leandro Mascaro é jurista, filósofo do direito, um dos mais importantes pensadores do Brasil, eu diria da América Latina, nascido em Catanduva, interior de São Paulo, é doutor, livre docente em Filosofia e Teologia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Lago São Francisco, e ele é professor também dessa mesma Faculdade de Direito da USP, tanto da graduação como da pós-graduação. É também professor bastante reconhecido também em outros lugares do mundo, especialmente da América Latina. É autor de diversos livros, é fundador também, liderou o projeto de fundação de instituições de ensino no Brasil. E os livros dele, quero destacar aqui: Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, ambos pela editora Atlas, Utopia e Direito, Ernst Bloch e a Ontologia Jurídica da Utopia, pela editora Cartier Latam. Quero também falar de um livro que eu acho que é um livro, um divisor de águas na leitura da teoria política no Brasil, que é Estado e Forma Política,
e recentemente Crise e Golpe, ambos os livros pela editora Boitempo. Então, professor Alisson, muito obrigado e seja muito bem-vindo a Entre Linhas. Obrigado. Estas suas palavras me deixam profundamente emocionado, sensibilizado. Já faz muito tempo, eu vou dizer, daqui a pouco faz quase 20 anos, do dia que você veio à minha aula do mestrado, começando o mestrado, e eu disse que eu recebia para essa caminhada da sua formação, que nos termos acadêmicos foi até o pós-doutorado. Efetivamente foi uma caminhada muito bonita. Junto com ela, a caminhada de vida, porque o mundo não é só a vida acadêmica, o mundo não é só a vida do mundo interno da universidade. Uma coisa que sempre me foi exigida, né? Eu falo de exigência mesmo da sua parte, é que eu tivesse uma leitura rigorosa dos clássicos da filosofia. Por que eu preciso ler os clássicos da filosofia diante de um mundo que em nada se parece com o mundo descrito e muitas vezes teorizado pelos clássicos? Qual a importância disso e o quanto isso é fundamental, se é fundamental, para se compreender todas as contradições do nosso mundo? Eu sempre me sensibilizei, sempre me encantei com algo da filosofia que envolve uma espécie de sabedoria de vida. Não é talvez a frequência mais pronunciada da minha fala e da minha escrita, mas é uma das mais basilares da minha forma de pensamento. Você sabe bem disso. O que estou dizendo é que a filosofia tem um trato científico de temas muito objetivos e temas muito áridos. Por isso que quem me escuta e me vê nesse momento, eventualmente diga assim, nossa, a filosofia é uma coisa muito chata, muito difícil, para que eu vou atrás disso? Qualquer coisa assim. Mas existe um dado da filosofia que interfere diretamente na consequente de vida das pessoas. Porque, efetivamente, um dado da filosofia, historicamente, aliás, mais no passado do que no presente, foi a sabedoria filosófica. Isto se deu muito mais no passado do que no presente. E esta sabedoria não está só tecnicamente no filósofo estrito sensu. Marx, quando fez doutorado no século XIX, na primeira metade do século XIX, ele foi estudar os gregos antigos. E ele foi estudar os gregos antigos, inclusive Demócrito, Epicuro, e a tradição do materialismo antigo. E essa tradição é a tradição dos sábios, é a tradição da sabedoria. Ela não é tanto a filosofia, claro, ela é grandiosa em filosofia daquilo que é o assunto que enche a enciclopédia, ou enche um tratado de filosofia hoje. No entanto, a outra metade é sabedoria filosófica. Estando em África, sempre me encantei com esta sabedoria filosófica africana. Estando pelo mundo, com as sabedorias dos nossos povos originários latino-americanos, hoje do espaço chamado por América Latina, e assim pelo mundo. Existem sabedorias espetaculares que, quando alcançam um grau filosófico, elas são um esteio. Neste meu recente livro, O Autosser e o Materialismo Aleatório, da editora Contracorrente, eu falei muito de Althusser, que abre um livro sobre o qual eu tratei nesse momento. Ele abre o livro lembrando de um filósofo materialista romano, da Roma Antiga, que era Tito Lucrécio Caro. Lucrécio. Pois bem, mas o Lucrécio também era um homem de uma sabedoria de vida espetacular. E esta sabedoria nos ensina, Silvio querido, e você que me acompanha, que nós somos mortais, nós morremos amanhã, na dobra da esquina da vida. E esse amanhã pode ser amanhã, literalmente, pode ser daqui 50 anos, mas não tem muita vantagem qualitativa, 50 anos para um dia, apenas 50 anos para um dia, quantitativamente. Mas qualitativamente morremos todas e todas. Morremos e o que fizemos da vida valeu para a nossa vida e valeu para o mundo. Então, que sentido filosófico nos orienta? Apenas o interesse mesquinho individual? Mas aí eu lembro do velho Lucrécio, lembro de tanta gente que ensinou isso, senhor querido, e muita gente que nem filosofia teve, gente de sabedoria de vida vivida, gente arraigada na existência.
gente que muitas vezes foi analfabeta, mas tinha uma sabedoria enorme de vida, e que dizia assim: ninguém leva dinheiro nenhum para o caixão. Muita gente fala isso, muita gente tem essa sabedoria. Essa sabedoria é nossa aqui, das pobres e dos pobres do Brasil. Eu quero concluir dizendo que tem dois modos de nós buscarmos no nosso tempo a nossa luta. Um desses modos é exatamente a exasperação coletiva, e o outro modo é o sorriso coletivo. E eu espero que efetivamente nós consigamos dar para a nossa gente este sorriso coletivo, que é quase terapêutico, é quase psicanalítico. Há uma outra questão, uma contribuição teórica também da sua lavra que tem sido um norte também na minha produção, né? Aliás, é importante dizer, o professor Alisson Mascaro acho que foi o primeiro leitor de racismo estrutural, né? O primeiro leitor de racismo estrutural foi o professor Alisson Mascaro. E eu me lembro que o senhor me deu a seguinte orientação, né? Dica, né? Falou: olha, é interessante que nós saibamos classificar as coisas, inclusive para fins didáticos. De tal sorte que a classificação que eu faço sobre as concepções acerca do racismo, ela é uma classificação diretamente inspirada na sua classificação dos 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo, os 3 caminhos que depois o senhor estende para tratar das teorias do direito da contemporaneidade, né? Como é que o senhor vê essa relação que eu estabeleci? É quase que uma banca de doutorado agora, né? Que eu estabeleci entre os 3 caminhos da filosofia e as 3 concepções do racismo. Uma delas, a primeira individualista, a segunda institucional, né, que é um patamar superior, e a terceira, a concepção estrutural. O seu livro, Racismo Estrutural, é um momento marcante para trazermos a luta e a consciência da nossa gente para um patamar superior no que tange a luta antirracista, no que tange a luta da mobilização do nosso povo negro para um estágio superior de sua consciência e de sua ação. A minha proposta é que o pensamento contemporâneo, seja na filosofia, na sociologia, nas ciências sociais de modo geral, na política, enfim, no direito, variadas áreas, todo o pensamento contemporâneo, que é esta enorme coleção de livros que você que me acompanha aqui, você pode ver pela internet ou numa biblioteca. Entre numa biblioteca e procure saber todo o pensamento das ciências humanas contemporâneas. A biblioteca é imensa. Vou dar um exemplo da política. Quem quer saber sobre política, se for ler todos os livros sobre política produzidos no nosso tempo, essa pessoa passa 50 anos e não deu conta do pé da realidade, porque todo dia sai uma coisa. E assim são as lutas. Você pode dizer, o movimento negro é sua luta, porque isso é o racismo aplicado, inclusive, à modulação do movimento negro. Por que dos outros as lutas são lutas no plural e a do movimento negro se tem que imaginar que seja uma só, de tal modo que todos têm que concordar com uma média ideal desta luta? São lutas, e são lutas, muitas vezes, altamente divergentes entre si. E é altamente factível que assim seja. Por que todas as demais lutas do mundo elas são fragmentadas e esta as pessoas vão cobrar que seja uma só? E faz uns 15 anos, o Silvio já era meu aluno, inclusive, estava vendo minhas aulas, quando eu descobri um método de construção teórica sobre a filosofia e o pensamento contemporâneo, estruturado a partir de 3 caminhos, 3 eixos da filosofia contemporânea. O primeiro deles é aquele eminentemente liberal, é o caminho individualista. O segundo dos caminhos é o caminho não liberal, só que como é uma definição por negativo, aí cada setor da luta, ou do pensamento, ou da ciência, ou da filosofia, ou da sociologia, ou do direito, ou da economia, ou de qualquer área, tem que dar um nome específico para isso. Inclusive o Silvio, quando vai desenvolver essa ideia para o plano da luta antirracista, vai, inclusive, elencar esse caminho como um caminho institucionalista das instituições, que não é o caminho do indivíduo. E o terceiro caminho é o caminho crítico. E esse caminho crítico, portanto, se estrutura pelo modo de produção
e pela superação das estruturas sociais. Por isso que o Silvio, quando alcança a noção de racismo estrutural, ele vai alcançar este nível do modo de produção das estruturas sociais, das formações sociais, em nível estrutural. Você que diz assim, nossa, eu tenho uma vontade de me abrir para o mundo, saiba, isso já é bom, mas não dá para fazer essa luta individual, que é o que eu chamo de luta liberal. Luta liberal é essa, cada um faz a sua parte. Isto é muito inculcado na mente das pessoas pela meritocracia. É o neoliberalismo, é o capitalismo de modo pleno que aqui se dá. A pessoa diz assim, não, eu luto pela minha parte, cada um luta pelo seu. Eu estou fazendo o meu corre, como fala a molecada de hoje. Então, cada um faz o seu corre, resultado. Se todo mundo faz o seu corre, sabe quem fica rico? O grande capitalista. Porque cada um faz o seu corre é entregar produto de um lado para o outro na compra dessas grandes empresas. Então, a pessoa faz o seu corre e rico mesmo fica quem não correu nada. Esta leitura eu chamo de leitura justpositivista. A pessoa não rouba, não mata, faz o seu quadrado e o mundo está bom. E isso se aplica à questão da luta antirracista, porque esta estrutura racializada da sociedade, bem o Silvio aponta em racismo estrutural, ela se organiza em um certo momento, numa dimensão que põe todo o fardo do mundo no ombro de cada indivíduo. Isso aqui é o jeito capitalista de fazer a luta antirracista, que no final das contas é a luta pela manutenção do racismo. Pois bem, este segundo nível, que eu chamo de não justpositivista, ele é mais sofisticado que o primeiro, porque quando alguém disser assim, a luta antirracista não é só o meu corre pessoal, é a luta por melhorar a consciência cultural das famílias. Já melhorou. Já é uma luta de outro nível, já é uma luta de outro patamar. Mas se nós observarmos bem, ainda falta para essa luta. Essa luta não captou a estrutura social. Silvio vai dizer, em racismo estrutural, é preciso alcançar esse nível estrutural. Mas aqui ainda não alcançou, mas já é melhor do que o nível de dizer assim, eu faço o meu corre. Então, Silvio querido, é preciso chegar no terceiro momento, que é o momento que eu chamo de crítico, cujo lastro científico advém do marxismo, que entendeu que o capitalismo é a estrutura que organiza as determinações sociais da forma social geral. E as sociedades têm formações específicas. No Brasil, o capitalismo é racializado. Em outros países é do outro modo. E não estou dizendo que toda racialização tem a mesma intensidade, ou tem a mesma estratégia, ou tem a mesma operacionalidade. A do Brasil é de um jeito, a dos Estados Unidos é outro. E nem sei qual é a pior. Sei que as duas são péssimas. Horríveis. Mas elas se engendram a partir de lógicas e de formações de cada país. Claro, no jogo das formas, todas elas se acumulam, todas elas se aproveitam para a acumulação. Então, nos Estados Unidos, é para a acumulação do capital estadunidense, no Brasil, é para a acumulação do capital brasileiro. Bom, então, o que estou falando é que, neste quadro do sistema geral, em algum momento nós chegamos à lógica estrutural do capital e das formações sociais do capital. O Brasil é, de ponta a ponta, uma formação social racista do capital. De ponta a ponta. Não sobra um rabo para fora deste campo do racismo no capitalismo. E do capitalismo que racializa, portanto, seres humanos para a acumulação. Isto nos dá a dimensão de que a transformação social, então, é uma transformação que se faz necessariamente pela luta estrutural. E eu quero dizer que eu acredito tanto na luta, que eu sei que luta só é aquela que efetivamente gera e esgarça conflitos. Portanto, eu não acredito em luta que esteja no bolso do seu tempo. A luta tem que esgarçar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a luta de uma sociedade capitalista é pelo fim da exploração. E esta luta tem 99% das pessoas lutando contra 1%. E esta luta tem que ter perdedor. Sim, esta luta não é uma concórdia. Não é para todo mundo ganhar, apenas o capitalista ganha isso e a classe trabalhadora ganha isso. Quem fez isso foram os governos que tentaram fazer um ajuste entre capital e trabalho, dando migalhas. Esses governos, alguns deles de cariz desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista, eles não acreditam no conflito, eles acreditam na harmonia.
É a mesma coisa com a luta de classes. A luta de classes não envolve aqui dizer para o capital: capital, aprenda que o que você fez no Brasil nos últimos anos, você está perdendo dinheiro com isso. É óbvio, e aqui eu falo a você que me acompanha. Imagine uma empresa média do Brasil 10 anos atrás e agora. Se o Brasil crescesse enormemente, a nossa gente negra e pobre, negra e branca e das demais condições racializadas, se essa gente trabalhadora estivesse ganhando dinheiro, os empresários estariam ganhando mais, mas estão ganhando menos. Por quê? Porque o golpe é exatamente para desmobilizar esta ascensão social do pobre em face do menos pobre. Pois bem, se eu chamar um empresário e disser a ele: olha, ajoelha no milho e tenha consciência de que o dia que você inflou um pato amarelo na Avenida Paulista, isso foi em desfavor seu e em especial em desfavor da nossa gente pobre. Tenha consciência disso. O empresário diz assim: puxa vida, eu nunca mais inflarei um pato. Ok. Ele continua para a casa dele, sendo empresário, e toda a empresa dele opera na lógica da acumulação. O que deve acabar é a empresa. Não é simplesmente a declaração moral do empresário, porque a riqueza deve ser de todas e todos. Eu não quero salvar o capitalismo do Brasil, eu não quero que o empresário do Brasil, então, ponha a mão na consciência e diga assim: a partir de hoje eu vou dar água gelada para o meu funcionário, eu quero acabar com a exploração do trabalho. Então, eu quero dizer para você, você que vai ver o livro do meu querido Silvio Almeida, do Racismo Estrutural, se prepare. A resolução do problema não é band-aid, não é sorriso, nem é tampouco esta dimensão plácida, que até está em alguns setores que eu chamaria de esquerda liberal, que diz assim: com o fim das condições racializadas na sociedade, todos ganham, que é o equivalente a dizer: com o fim do machismo, até o homem ganha. Concordo, no médio prazo a sociedade é outra e todos e todas nós ganhamos. Mas, para ganhar, é preciso perder. É preciso perder estruturas objetivas da performação social nestas formações sociais capitalistas. Isto dói profundamente. Se eu tiver que falar em uma palavra qual é a solução de combate ao racismo estrutural, eu falo uma palavra só: revolução. Sabe que a sua descrição cabe, acho, com perfeição em algumas posturas que eu tenho visto aí que são moralistas, né? E que acham que são absolutamente infensas, né, e que não são atravessadas por essa condição. Acho que tanto as suas propostas em relação a essa classificação, o que também coloca em evidência também o papel da ideologia, né, que é um ponto muito importante da sua obra, o como a ideologia ela não é alguma coisa que apenas se dá na nossa visão do mundo, mas também na maneira com que a gente sente o mundo e como esses sentimentos eles são também construídos a partir da nossa imersão dentro dessas estruturas, né? Então, eu acho que quando você diz assim, a gente precisa compreender, o sofrimento ele não pode ser moral, mas ele tem que ser um sofrimento objetivo, né? Justamente desafia a pensar muito a postura dos movimentos sociais e da própria esquerda de uma maneira geral, que está mais preocupado em provocar shame, vergonha, sentimento moral, do que necessariamente em apostar em mudanças ou então em um sofrimento que seja objetivo, né? Então acho que é bem importante para entender essa postura, né? Desse tipo de uma luta que quer fazer com que o outro sinta vergonha, mas que não mude uma vírgula em relação à estrutura de mundo que a pessoa está inserida. Mestre, agora eu quero encerrar nossa conversa com algo que eu sempre peço a todos os meus convidados aqui, que é o seguinte: se tivesse que indicar coisas para ler e entender com mais profundidade a nossa conversa, o que o senhor indicaria para aqueles que querem iniciar uma trajetória no pensamento crítico, querem entender os pontos mais sofisticados da nossa conversa? O que o senhor indicaria, meu mestre? A minha grande pergunta e a minha grande luta é sobre o porquê que a nossa gente não alcança as condições de subjetividade para fazer o seu interesse.
Por que o interesse da nossa gente é sempre o interesse de quem explora a nossa gente e de quem oprime a nossa gente? Se eu perguntar para o povo, hoje, para o teu povo brasileiro, se o povo quer ler um livro ou se o povo quer se divertir ou quer divertir. Então, eu quero dizer muito claramente, explicitamente aqui para todos nós, de que é chegado um tempo no qual a nossa valorização tem que ser do saber científico da transformação do mundo. Isso envolve livros. Por que envolve livros? Porque não se faz revolução sem saber. Então, o problema não é o livro, o problema é a estrutura social que nós temos em nosso tempo que faz com que alguém seja alfabetizado e não aguente ler um livro. Porque o livro é difícil, porque o livro não tem ilustração, porque o livro tem mais de 10 páginas, ou qualquer coisa desse modo. Sabe qual é o primeiro processo? Eu vou falar de outro modo hoje sobre esta última questão que o Silvio me propõe. O primeiro processo de libertação é que você, que me acompanha, aguente ler e tenha gosto por ler. Tenha efetivamente um tal modo de apreensão do mundo que consiga fazer com que este gosto por ler faça intelecção mental na sua subjetividade e isto faça com que você transforme as condições sociais. Então, vá para as obras fundamentais que podem lhe abrir para a transformação do nosso tempo, que possa fazer com que de capitalismo venhamos a socialismo, de que uma sociedade racializada possamos fazer uma sociedade pós-racializada com uma plenitude entre os seres humanos, com igualdade entre os seres humanos. Então, efetivamente, procure por conta própria, porque você consegue. Se você procurar, com pouco a pouco, você consegue todos os livros. E procure aquilo que efetivamente transforma o mundo. Naquilo que é a transformação política, procure o socialismo. Naquilo que é luta antirracista, não procure coisas que dão resposta do dia de hoje. Procure que transforma profundamente esta sociedade. Procure sempre o que mais chega na fronteira de transformar o mundo. Porque de tanto ler, uma hora a gente transforma o mundo. Obrigado, querido. Nossa, mestre. Então, eu encerro esse nosso bate-papo. E obviamente que eu quero agradecer, mas esse agradecimento não é só pela entrevista, mas por tudo. Por tudo, pela maneira com que o senhor tem me acolhido, me tratado aos meus, né? Eu estou aqui falando com um amigo, com um irmão, e acho que todo mundo aqui viu a sua potência intelectual. E eu sou sempre seu aluno, né? Sempre serei seu aluno, sempre serei seu orientando. Sempre, quando eu faço alguma coisa, quando eu penso alguma coisa, é inevitável para mim pensar o seguinte: puxa, o que o professor Alisson Mascaro pensaria a respeito disso? Eu acho que vai ficar muito evidente para todo mundo aqui o quão forte é a nossa relação, o quão verdadeira é essa nossa ligação. Muito obrigado por tudo. Silvio, querido, eu tenho um carinho, um afeto, um bem-querer por você, que é do tamanho do mundo e do tamanho de uma história que tem muito para trás e tem infinito para frente. Parabéns, querido, parabéns por este momento, por este brilho e por esta luta. Seu velho mestre, ele abençoa os passos nessa caminhada. Um beijo. O outro, a gente está só começando. Queridos e queridas que acompanharam Entre Linhas, eu quero agradecer demais a sua presença, por ter acompanhado esse papo. Para mim foi muito importante hoje, com o professor Alisson Leandro Mascaro, meu amigo, meu professor, meu orientador. Eu quero te pedir também para você se inscrever no canal. Se gostar do nosso bate-papo, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. É muito importante isso. Muito obrigado e esse foi mais o Entre Linhas. Um abraço a todos e todas.